Imagina alguém entrando na sua empresa para ele fazer uma pergunta como é que funciona o seu serviço. Ele está entrando na sua zona que a gente chama de engajamento. Ou seja, ali você tem mais instrumentos para poder convencer ele a comprar. Se a gente pensar no mundo digital, eu crio uma zona de engajamento maior. Eu vou trazendo as pessoas cada vez mais próximo da minha zona de engajamento e vai ter um momento em que eu vou vender para elas. Como é que vai ser? Tô bem, graças a Deus. Onde é que você está Tudo falando bem. aqui para gente? Eu tô falando de Canoas, Rio Grande do Sul. Conte o que é que Temos sua empresa faz, Sandra. minha empresa é de certificação digital, na realidade é em Porto Alegre, né, que eu trabalho. Eu moro em Canoas, mas trabalho em Porto Alegre, e dá uns 25 minutos daqui até lá. Explique melhor como é que é esse certificação digital. Tá, então a certificação digital é o certificado digital que tanto para pessoa física como jurídica, né, ter acesso tanto nas plataformas do governo, né, como na junta comercial, como para imposto de renda, tu precisa ter o certificado digital para poder fazer o acesso, né, nessas plataformas, para assinar documentos, porque é uma assinatura digital que ela é válida como se fosse uma assinatura de cartório, né? Só que as pessoas elas não conhecem muito bem aquilo que estão fazendo ainda, né? E embora que isso está no mercado já desde, se eu não me engano, é 2015, 2014, por aí, mas as pessoas, quem pede muito isso, né, para as pessoas é o contador, meu público-alvo, né? O contador, porque o contador, ele cria a empresa, ele precisa ter o certificado digital para poder entrar dentro da junta comercial, fazer o contrato social da empresa, fazer tudo para ter acesso a todas as plataformas, né? E poder liberar toda a documentação da empresa. Então, tu precisa ter o certificado digital para poder fazer isso. Não, você tem quantos funcionários, Sandra? Na minha empresa, eu tenho 5 funcionários. Legal. Essa empresa tem quantos anos? Eu constituí ela em 18 de dezembro de 2015. Só tem eu de sócia. 9 anos de empresa. E essa Isso, vai ideia fazer 9. veio de onde? Por que você resolveu abrir essa empresa? Porque na época nós morávamos, meu esposo ele era engenheiro elétrico, e nós fomos para Maceió, depois para o Rio de Janeiro, a um trabalho pela Odebrecht, na conversão da P75 e P776, os navios, né, para plataformas. E ele trabalhava como engenheiro elétrico, né? E daí, como eu estava lá acompanhando ele, eu consegui uma vaga também e fui trabalhar no setor de planejamento eu fazia a apropriação de horas das pessoas que trabalhavam no navio. Então, eu que apropriava todas as horas trabalhadas das pessoas do navio. E quando a gente trabalhou 3 anos lá, e aí quando a gente viu a empresa, foi bem aquela época que teve a parte do Lava Jato, né, da Odebrecht, que entrou e tal. Quando a gente viu a empresa de 7.000 funcionários passar para 1.500, a gente disse, acho que está na hora da gente ir para casa, né? Porque senão a gente vai acabar se dando mal. E nesse período de fechamento, de sair de lá, a gente começou a pensar o que vamos fazer, o que vamos fazer. E aí a gente começou a estudar, olhar, conversar com pessoas, e a gente conheceu a Valide. Aí fomos na Valide, em São Paulo, fomos apresentados lá, e surgiu a ideia da gente virar uma autoridade de registro aqui no Rio Grande do Sul, porque eles não tinham ninguém aqui para, vamos dizer assim, ter a marca deles aqui no Rio Grande do Sul, né? Só tinha as outras concorrentes. E aí a gente com todo o Rio Grande do Sul para cuidar. É o jeitão do empreendedor mesmo. Vai lá, descobre a oportunidade, vai atrás, faz, monta e está aí. Há 9 anos, E né? tá aí. Você se tornou aluna do método agora. Você é aluna, não é isso? Isso, sou aluna. Entrou nessa Foi. turma mais nova agora, não foi? Isso, tô nas aulas ali, empenhada aqui, anotando tudo. Tem muito conteúdo aí que eu tenho que aprender, né? Porque o que aconteceu? Eu sou a única sócia da empresa, mas e meu esposo era o comercial, então ele que fazia toda a parte de comercial, ele que ia na Vale, ele que tratava tudo dentro da Vale, e eu fazia o operacional. Nós começamos, eu e ele, eu com o computador embaixo do braço, eu era agente de registro. Eu comecei como agente de registro. É porque eu acho que é muito importante eu, como assim, a dona da empresa, saber ser uma agente de registro.
para mim poder ensinar isso, né? Passar adiante para os meus funcionários. Então, assim, eu que saía para atender os clientes, né? Para fazer o certificado dos clientes. Então, tem que toda uma normativa que tem que ter. Na época, 15 anos atrás, a gente tinha que escanear até a conta de água, a conta de luz, para poder ter uma declaração de endereço, tinha que fazer um dossiê em papel para entregar no final do mês para a Vale, tinha que mandar tudo pelo correio. Hoje não, hoje tudo é online, a gente faz a certificação hoje, tu faz uma videoconferência e faz a certificação em 5 minutos, né? Então, hoje é um paraíso, né? Fazer um certificado digital. Mas teve épocas que a gente tinha que ter até o celular para ter o georreferenciamento de saber onde tu estava fazendo o certificado digital. Qual é a pergunta que você gostaria de me fazer? Se você pudesse escolher uma, qual seria? Seria sobre a parte comercial, né? Porque hoje está muito deficiente na minha empresa. E eu acho que hoje, como eu vejo assim no curso, pelo que eu li, eu vi que hoje não vale muito a pena tu ter um custo dentro da empresa de um comercial e tu acaba pagando e não tendo o resultado, né? Porque hoje o pessoal vem fazer a entrevista, eles querem um salário fixo, chega o final do mês, eles não fizeram cumprir as metas, né? Não chegaram nem perto das metas. Então tá muito difícil esse mercado da gente achar um vendedor que vá e traga resultado. E eu vejo ali no curso que tu fala muito da parte do marketing, né? E eu quero entender bastante, assim, como eu poderia fazer esse marketing, o que que eu poderia, como eu poderia chamar meus clientes, como eu disse, o meu foco são os contadores, né? Mas como buscar eles para dentro da minha empresa, assim, o que que eu poderia fazer, né? Não só eles, como qualquer empresa. Eu posso chegar a uma empresa grande e trazer ela para dentro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No seu caso, eu Uhum. não tenho nenhuma dúvida que a gente precisaria pensar, porque é quando a gente fala do comercial de uma empresa, se essa é a palavra mais adequada, né, a área comercial, eu gosto sempre de chamar a área de vendas e marketing. É um nome mais, digamos, que identifica melhor quais são as finalidades, qual é a finalidade dessa área. Então, o marketing é uma coisa e vendas é outra. O marketing não vende. Quem vende é a área de vendas. O marketing, a Sim, função dele é atrair a pessoa para a sua empresa, para que quando ela chegue no que nós chamamos aqui no método a zona de engajamento, existe uma zona, imagine não só no mundo digital, mas no mundo físico também, que quando alguém entra, imagine alguém entrando na sua empresa para ele fazer uma pergunta como é que funciona o seu serviço. Fisicamente, imagine só esse cenário. Quando ele entra na sim, sua loja, ele está entrando na sua zona que a gente chama de engajamento. Ou seja, ali você tem mais instrumentos para poder convencer ele a comprar. Se a gente pensar no mundo digital, eu crio uma zona de engajamento maior. Eu vou trazendo as pessoas, aí a gente tem que imaginar, porque é digital, né? Eu vou trazer as é, pessoas cada vez mais próximo da minha zona de engajamento e vai ter um momento em que eu vou vender para elas digitalmente, ali pelo celular, pelo. Então, no seu caso, você tem um mercado que ele é infinito, né? Se a gente é, pensar, né? É é, infinito, ele é literalmente infinito. Se a gente pensar na pessoa física também, meu Deus. é, Então, a questão é a seguinte: entendendo melhor hoje o seu negócio, você precisa ter vendedor ativo, ligando para as pessoas, literalmente ligando mesmo para as pessoas, ou manuseando o grupo de WhatsApp, ou enxergando as redes sociais e identificando ali uma oportunidade para ele fazer um contato. Vendedor ativo mesmo. Você pode achar, você falou no início que isso é mais difícil, que a pessoa tem remuneração fixa. Eu não estou dizendo que a gente é, começa por aqui, mas você precisa fazer isso. Não dá, é. seria um desperdício fazer só Aham. através do marketing. Porém, É porque hoje eles chegam lá já com o ticket na mão. Então, todas as pessoas, elas não entram na minha loja para comprar. então, Elas já vêm já. mas É, vamos lá, vamos fazer com que elas entrem, né? Mas a gente claro. precisa, tá, zerar um pouco esse É, preconceito de que a pessoa não entra na minha loja para comprar. Tudo bem, pode não entrar na sua loja física, mas pode entrar nessa zona de engajamento que seria a sua loja, percebe? sim, Eu preciso atrair ela para ter interesse em conversar com você. Bom, e com o marketing? Claro que eu vou falar já do marketing, né?
sua pergunta é essa, é vendas e marketing. A gente, primeiro de tudo, nós precisamos definir, para você e para todo mundo, quem é o seu cliente ideal. Quem é que você quer atingir? Você quer atingir... Vou só colocar aqui, não estou lhe perguntando ainda não. Mas você quer atingir o quê? Pessoa física ou jurídica? Ou, não é I. Você quer pessoa física ou jurídica? Alta grau da pessoa jurídica. Legal. Que tamanho de empresa você quer atingir? Eu quero atingir uma empresa, me conte aí, rapidamente. Quero vender para empresas que tenham vários CNPJs. Por exemplo, que nem a que eu te dei assim, o exemplo, né? A Pessoa, ela é uma empresa única aqui em Porto Alegre, mas ela tem, o grupo dela tem 25 CNPJs. Então, para mim, essa única empresa me dá 25 certificados todo então, ano. Você quer vender para uma empresa que tem mais de um certificado. É isso? Você não quer vender para uma empresa que só tem um certificado. Ajuda, mas eu prefiro a de 25 do que para uma. Está vendo que nós estamos delineando a lagoa que você vai pular? Aí a minha pergunta, quando você fala uma empresa com vários CNPJs, qualquer setor... Qualquer setor. Basta ter o CNPJ. Qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil. Estamos delineando ali, então, quantos CNPJs você... Qual é o seu alvo? 10 CNPJs, 3, 5, 100? Quantos CNPJ? De 10. 10 até quanto? De 10 a 50. 50, então. Maravilha. Então, delineamos o seu mercado. Uma vez esse mercado delineado, nós vamos fazer uma campanha de marketing olhando para esse mercado. Eu não vou olhar para uma empresa de 1000, não vou. E vou construir uma mensagem falando para esse mercado por que ele precisa ter o seu serviço. Mas isso é óbvio, Geraldo, como você falou, isso é óbvio porque o governo fala que tem que ter, é lei. Mas aí eu lhe pergunto, a gente precisa falar o tempo todo, sabe sobre o que a gente precisa falar o tempo todo? Sobre o óbvio. Sabe por quê? É óbvio que sua empresa tem que ser lucrativa. É óbvio que sua empresa tem que ter muito dinheiro no caixa. Com certeza. E o que eu falo? O que eu falo no meu anúncio? O que é? Eu falo que a empresa tem que ser lucrativa e tem que ter muito dinheiro no caixa. Então, a gente precisa falar para o nosso potencial cliente o óbvio. Para ele olhar para você e dizer assim, é isso mesmo. Aí conecta com você. Se você falar aquilo que não está na cabeça dele, ele desconecta de você. Percebe? Sim. Agora, me fala de um problema que essa empresa pode ter. Só um. Quero saber só um. Ele não consegue emitir nota fiscal. Opa! E aí você imagina você fazendo uma campanha de marketing e dizendo uma coisa mais ou menos assim. Imagine você chegando na sua empresa, depois de ter fechado um grande contrato com um cliente seu, e você, primeira coisa que queria fazer na sua empresa quando você chegou, você contando isso para alguém. Então, você chegando na sua empresa, você acabou de fechar um grande contrato e você está doido para emitir nota fiscal para receber. O cliente, inclusive, lhe falou que se você emitir a nota fiscal hoje, ele lhe paga hoje mesmo. E quando você chega na sua empresa, você descobre que seu certificado venceu. Percebe? Que vai conectar muito uma mensagem como essa. E quando ele conectar com a mensagem com você, ele vai prestar atenção na sua empresa, vai prestar atenção no que você está falando e vai querer saber quem é você. E ele começa a entrar na sua zona de engajamento. Ele começa a conectar com você. Pode ser que naquele momento ele até compre em outra pessoa, mas na medida que você repetir essa mensagem, eu estou escolhendo uma mensagem, né, para pedir uma dor, né, um problema. Mas quando você faz um marketing conectado dessa maneira, você aumenta muito a atração das pessoas e você aumenta muito a chegada das pessoas na sua zona de engajamento. Porque você pode também contar assim, eu sei que você é uma pessoa organizada, que na sua empresa você nunca teve problema de emitir nota fiscal, mas eu conheço vários empresários que já tiveram esse problema. Aí ele vai dizer, epa, será que está tudo certo aqui na minha empresa? É outra história contada de uma maneira diferente sobre o mesmo problema. E isso é marketing. Só que esse é o marketing que eu estou falando, é um marketing diferenciado. Não é um marketing, percebe? Não é um marketing que eu diga assim, olhe, você precisa do certificado digital, porque senão, aqui você tem o meu certificado digital, a minha empresa tem 1000 outras empresas com certificado digital. Entende? Você está falando do seu produto. A empresa tem... Não tem nada de mal, você vai fazer esse marketing também. Todo mundo faz esse tipo de marketing.
mas a gente precisa buscar o outro marketing também, que é o que vai chamar mais atenção. Sim. Percebe? E aí, deixa eu lhe falar uma última coisa, que é o seguinte: minha empresa chama-se MG365, eu sou dono da minha empresa, eu tenho um certificado. Mas me diga, se for possível, né, se existir, um problema que eu desconheço e que, se eu ficar sem um certificado, eu vou ter um problema. Vai. Me diga aí, porque mais eu não sei. Qual é que problema é esse que eu não sei? É que assim, ó, nós temos todas as ARs, todas as ACs, a gente tem normativas do ITI. Então, a gente tem auditoria anual, então tu tem que estar com tudo certinho. Se eles pegarem um certificado, por exemplo, que eu emiti Peraí, e não... só um minutinho, que tem uma contadora aqui que está nos ajudando. Ela está dizendo aqui, é aluna também da sua turma, inclusive. Maria Cruz, ela está dizendo, pode ficar sem acesso às contas da empresa. Olha que maravilha. Olha que maravilha. E o Tederaldo de Araújo Silva Júnior, não sabia disso. Eu tenho um contador que cuida disso para mim. Aí imagina você me contando assim, ó, você que é dono de uma empresa, você sabia que amanhã você pode ficar sem acesso às suas contas correntes? Exato. Eu falei, não sabia disso não. Que história é essa? Quem é essa tal de Sandra que está falando um absurdo desse? Pois é, eu já vi acontecer com outros empresários. Vamos fechar nosso papo aqui. Quando você está vendendo para alguém, para o dono da empresa, se você for vender para o dono da empresa, preste atenção no que eu vou falar. Você vai vender para o dono da empresa, não vai? Sim. Preste atenção no que eu vou falar. Bem atenção, porque é sério que eu vou falar. Quando você for vender para o dono da empresa, quanto menos detalhe técnico, melhor. Quanto mais detalhe, mais ele vai desconectar. E vai dizer assim, tá bom, Sandra, entendi, fala com o meu contador. Agora, você quando falar dos problemas que ele pode ter, que a empresa pode ter, sem detalhes, aí ele vai querer ouvir. Geraldo, você sabia que você pode ficar sem acesso à sua conta corrente? Como falou a Creuza aqui? Não sabia, Creuza. Pois pode. Você sabia que você não pode participar de uma licitação se você não tiver o certificado? Coisa do tipo. Aí eu vou fazer o quê? Conectar com você, vou entender, vamos fechar essa. Preste atenção, vou conectar com você, vou entender que você é uma pessoa que sabe desse negócio, que você entende, que você está me convencendo que você entende, e aí eu provavelmente vou querer avançar na possibilidade de fazer um negócio com você, porque você me convenceu que você conhece problemas a fundo que eu posso ter, sem entrar em detalhe técnico. Entendi. Volta a minha linguagem para vocês lá no início. Agora vocês estão alunos, agora eu tenho que ir no beabá. Mas antes a minha mensagem para vocês, qual é? Você tem que ter uma empresa que gera lucro todo mês e você tem que ter dinheiro no caixa para viver com tranquilidade. Muito dinheiro no caixa. Tem alguma dificuldade em entender isso? Não. Conecta ou desconecta isso? Conecta, com certeza. Agora, se eu dissesse assim para você, Sandra, ó, você vai ter que... Lá no início, agora eu vou lhe dizer que você é aluna, né? Mas lá no início eu dissesse, você tem que treinar o funcionário, você vai ver se seu processo de seleção tá bom, não esqueça que você também tem que montar um fluxo de caixa, e você vai ter que fazer um marketing, esse marketing desse jeito, e você vai ter que contratar vendedor, ixi, Maria, quanto você desconecta. Sim. Tá claro? Tá claro. Foi um prazer falar com você. Temos uma boa conversa, viu? Sim. Você vai nos ajudar aí na mentoria da próxima semana. Isso aí. Obrigado pela sua pergunta. Nada. Ainda vai ter muitas. Muito.